O ser humano é parte do seu ambiente. Você não pode contar a história humana sem troca. Você não pode contar trocas sem navios. E você não pode contar navios sem o cânhamo. Porque o cânhamo foi a planta que utilizaram para cruzar o oceano. O cânhamo, a cannabis, foi uma das primeiras culturas a ser domesticadas pelo homem. E isso porque a gente tem uma relação muito especial com ela. A história do cânhamo remete a cerca de 12 mil anos atrás. Tem registros na ilha de Taiwan, no leste da China, onde historiadores encontraram uma cerâmica feita com as fibras da planta também. Dessa planta a gente consegue tirar fibras para fazer roupa, papel, medicina. Durante séculos, a expansão marítima e o comércio global foram possíveis graças ao cânhamo. Sem ele, o mundo moderno que conhecemos talvez nunca tivesse existido. Mas, ironicamente, a planta que sustentou o avanço da civilização acabou sendo silenciada por um século de proibições. Este é o paradoxo do cânhamo, uma história de prosperidade apagada por conta do medo e da desinformação. Até 1920, a planta cannabis sativa fazia parte da farmacopeia brasileira. E a cannabis era utilizada para muitas finalidades terapêuticas. Dores de cabeça, cólicas menstruais, problemas de menopausa, era utilizada amplamente no Brasil. Com a colonização, essa planta ela se espalhou pelo mundo afora. Aqui no Brasil, a gente recebe ela junto com as navegações, né, as grandes embarcações, a coroa portuguesa, tanto dos próprios marinheiros, que tinham um kit cânhamo, porque com ele a gente consegue, né, ter um alimento, medicina, fibras para fazer corda e tudo isso, mas também com o povo preto, porque eles usavam de uma maneira ritualística, a medicina. Inclusive, no Brasil, a gente teve durante cerca de 40 anos, a benfeitoria do cânhamo real. Era como se fosse um requisito, assim, para alguns lugares estarem plantando e cultivando e enviando essa matéria-prima para a coroa portuguesa. Cânhamo é cannabis, porém, normalmente o cânhamo possui menos de 1% de THC, ou seja, já não dá aquele efeito de brisa que as pessoas tanto falam. Existe uma analogia interessante para te explicar isso. O cão e o lobo são da mesma espécie. O lobo com o nome científico Canis lupus e os cães com o nome científico Canis lupus familiaris. Porém, eles são diferentes, não? Com o cânhamo é a mesma coisa. Uma mesma espécie, porém uma variedade diferente. É importante dizer que é tudo cannabis. Essas duas variedades derivam da mesma planta. O que acontece é que, com os anos, nós, seres humanos, fomos escolhendo as cepas para determinada finalidade. Então, por exemplo, eu sou cultivador que busca fazer tecidos. Eu vou querer uma planta que tem um crescimento fácil, que ela fica mais comprida, que tem fibras mais resistentes, longas. Enquanto outros, por exemplo, um outro cultivador que quer fazer um uso recreativo, ele vai buscar uma planta com uma maior quantidade de THC. Eu vou plantando aqui, vai saindo de várias variedades, porque cada planta é única, com uma cepa que eu me identifiquei. Ah, essa aqui tá numa qualidade melhor, é mais voltada para o que eu quero fazer, eu mantenho ela e as outras, eles iam descartando. E assim, com o passar do tempo, a gente conseguiu ter duas plantas bem distintas. Porque quando você para ver, o cânhamo, ele é uma planta que ele cresce até 5 metros de altura. Ele fica gigante. O caule grosso, super resistente, ele tem um crescimento, até mais simples, assim, sabe. Ele mesmo produz o seu próprio pesticida, então é muito interessante. Enquanto a maconha, ela é mais robusta, normalmente ela é mais baixinha, voltada para as flores mesmo. Então, hoje em dia a gente consegue encontrar plantas de maconha com quase 40% de THC, o que antes isso não era possível. Então esse processo de feno-hunt, que é selecionar a melhor genética da planta para a finalidade que você quer, nos trouxe essas duas variedades distintas, mas ao mesmo tempo tão parecidas, porque derivam da mesma planta. Não é apenas uma planta, é uma fábrica completa. Desde a semente, que é considerada uma fonte de alimento altamente nutritivo, da sua raiz, que tem um papel essencial na fitorremediação, ajudando a limpar e revitalizar os solos contaminados, do caule, que pode ser transformado em tecidos, filtros, papel, concreto e bioplástico. Da fibra é possível fazer concreto, adubo, bioplástico. Das folhas, podemos produzir cama para animais, adubo e chás.
e da flor cria-se compostos medicinais e cosméticos. Mas se ela é tão versátil e sustentável, por que foi que o mundo decidiu, quase ao mesmo tempo, que era hora de parar de plantá-la? O intuito era de criar realmente um culpado, achar um pretexto para que se excluísse o cânhamo da economia mundial. E os Estados Unidos, como já começava a deter uma potência, um poderio econômico, né, graças a esses novos empresários, essas novas indústrias, os Estados Unidos teve como bancar esta guerra, né, justamente por interesse econômico. Eu tinha uma indústria que era baseada em fibras naturais, passei a ter outra indústria que agora se baseou nos sintéticos. Né? E naquela época os sintéticos resolviam muitos problemas. Nós não falávamos em questão de sustentabilidade, mudança climática, enfim, nós não tínhamos essa necessidade de produzir melhor e com qualidade como temos hoje. A criminalização do cânhamo nos Estados Unidos, propagada como medida de segurança pública, na verdade ocultava interesses econômicos, políticos e sociais. Henry Anslinger, chefe do Comitê Federal de Narcóticos, liderou uma campanha de desinformação, associando a planta a perigos sociais e morais sem evidências científicas. Essa difamação resultou em leis drásticas e a percepção negativa sobre o cânhamo ainda persiste, dificultando o reconhecimento de seus benefícios e a revisão de sua legalidade. O Brasil foi responsável pela primeira lei que proibiu a cannabis no mundo, a Lei do Pinto do Pango, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, em 1830. Com esse registro da Lei do Pinto do Pango, a gente consegue entender o que realmente motivou a proibição. Enquanto quem vendia, que eram pessoas brancas que tinham terras e podiam estar fazendo esse cultivo, levava apenas multa, quem comprava era o povo preto, os escravizados, que usavam de uma maneira ritualística, medicinal, para conseguir estar suportando ali aquele sofrimento, né, que eles viviam, que era um trabalho muito árduo. E, inclusive, por isso que veio também essa proibição, que muita gente apontava que deixava eles mais lentos, mais devagar, refletindo muito. E não, eles precisavam de alguém, uma mão de obra que fosse lá, fizesse o que precisasse, o mais rápido possível, produzisse o quanto antes, o quanto, né, maiores quantidades. Então, isso também é, quando a gente para olhar e analisar, a gente entende que a proibição, ela não se deu por conta da planta, mas sim para conseguir criminalizar e ter poder sobre um povo. Existem pessoas que acreditam e lutam pela legalização da planta há muitos anos no Brasil. São vozes que carregam a ciência, a história e o potencial do cânhamo para dentro do debate público. Para eles, a liberação é uma questão de conhecimento. Eu sou jornalista há mais de 20 anos, então eu sempre cobri Congresso Nacional. E quando eu entrei para o ativismo da cannabis, e eu criei um quadro que chama Cannabis no Congresso, eu via que era muita desinformação, muita ignorância. E aí eu falei, gente, eu preciso levar produtos de cânhamo para que as pessoas possam tocar, sentir o cheiro, para ver que é só uma planta, e uma planta incrível. Eu chego lá no Congresso Nacional, vestida de cânhamo, vou entrevistar um deputado de direita, de esquerda, de centro. Falo, deputado, o senhor conhece os múltiplos usos da plantinha? E aí, quando eu digo que o vestido é de cânhamo, eles ficam impressionados, porque realmente falta informação. A partir de então, desde 2021, eu comecei a coletar, comprar produtos de cânhamo, e hoje a exposição tem mais de 200 artigos feitos de cânhamo, desde cabo carregador revestido de cânhamo, alimentos não psicoativos, vários cosméticos, alguns cosméticos têm os fitocannabinoides que estão na flor da planta, outros são feitos só com a semente, com o óleo da semente, que é altamente umectante, hidratante, o próprio hempcrete, roupas. Então a exposição Cânhamo, uma revolução agrícola não psicoativa, já esteve na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, na Expo Cannabis, na Medical Cannabis Fair, em outros eventos científicos como o Inovatec. E é muito incrível as pessoas se surpreenderem, porque, eu vou dizer, 90% do público da exposição não conhece. Já ouviu falar, mas nunca viu de perto todos esses múltiplos usos, um supermercado dentro de uma planta. Esse daqui é um bloco de cânhamo e ele é feito através
de 3 componentes, da mistura de 3 componentes: o cânhamo industrial, água e cal hidratada. O cânhamo, ele vem desse caule aqui. Então a gente tem um caule, a parte interna desse caule, quando triturado, ela forma exatamente isso daqui, essa fibra aqui, que é o resultado final da trituração do caule interno, e com isso, misturado com água e cal, a gente tem o resultado que é o concreto de cânhamo ou hempcrete, podendo fazer bloco, painel, placa cimentícia, dentre outros materiais com cânhamo. Existem alguns grandes problemas que impedem o avanço do hempcrete e do cânhamo como material de construção civil no Brasil. O primeiro deles é uma falta de uma regulamentação que garanta que o cânhamo seja um material estudado e levado ao desenvolvimento tecnológico dessa tecnologia no Brasil, além de grandes iniciativas de educação sobre o cânhamo no Brasil, sendo uma maneira de qualificar uma mão de obra para esse novo mercado e também qualificar os profissionais que vão trabalhar nisso, sejam engenheiros, arquitetos, dentre outros, construtoras, incorporadoras. Um último problema seria a falta de protagonismo do cânhamo dentro do debate de sustentabilidade nacional. Realmente colocar o cânhamo como sendo uma das grandes soluções viáveis e escaláveis de combate à crise climática. O cânhamo não é apenas uma alternativa, é uma tecnologia biológica superior. Ele pode substituir o concreto, o plástico e o papel, resolvendo 3 grandes crises ambientais de uma só vez. Mas não é só plantando que ele se resolve. A ideia não é substituir uma monocultura por outra, e sim conquistar uma transição, mudando a forma como se cultiva e produz com agrofloresta e policultura. É crucial o investimento em pesquisa e desenvolvimento da indústria num total, não em partes. Caso contrário, estaremos apenas substituindo um grande problema por outro um pouco menor e reforçando as desigualdades sociais. Essa planta pode fazer parte dessa transição ecológica, ela deveria estar mencionada na Lei de Bioeconomia, que veio de ser aprovada agora. Então, nós temos esses grandes desafios. Enquanto nós não ultrapassarmos algumas barreiras aí de lobby, de preconceito, legislativas mesmo, nós não conseguiremos avançar. Eu teria como metrificar a quantidade de cânhamo que eu preciso plantar no Brasil para que ele seja um país carbono zero. Ou seja, para que ele emita ao mesmo tanto que ele sequestre. Se a gente plantar 75% das áreas degradadas e improdutivas do Brasil de cânhamo industrial, nós conseguiríamos ser um país carbono zero. E isso traria ao Brasil, ao nosso país, um pioneirismo, um protagonismo dentro de todo esse debate mundial sobre a crise climática, sobre soluções plausíveis e viáveis para se combater essa crise. Trazendo então o Brasil ao centro das atenções e o cânhamo como sendo uma das grandes respostas do nosso século para o problema que nós estamos passando. Então, precisamos resgatar o nosso passado no futuro. O cânhamo nos deu a capacidade de cruzar o oceano no passado. Hoje, ele nos oferece a chance de salvar o nosso planeta e reescrever o nosso futuro. Até quando a ignorância vai fazer a humanidade pagar o preço de mais de um século de atraso e destruição? A legalização da cannabis é um caminho de reparação, não só sustentável, mas também humana.